Neste domingo, Corinthians e Flamengo se enfrentaram pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2021. A equipe paulista acabou sendo derrotada pelo placar de 3-1, jogando em Itaquera. Durante a semana que antecedeu esse confronto, todo mundo relembrou a última partida das equipes na Neoquímica Arena, quando o Flamengo novamente derrotou o Corinthians, só que dessa vez por 5-1. Na ocasião, apesar do placar pior, apesar de ter sofrido mais gols, de ter sofrido uma goleada maior, o time do Corinthians apresentou um futebol muito melhor do que apresentou nesse último domingo. Conseguiu incomodar a defesa adversária, conseguiu dar trabalho para o goleiro, mandou bola na trave, teve gol anulado, teve dinâmica, teve versatilidade ofensiva. O que não ocorreu de maneira alguma nesse último domingo. Retornando agora para a realidade, para o presente, em 2021, ao longo da semana, os jogadores destacaram bastante que não tinham medo de enfrentar o Flamengo, que estavam jogando no Corinthians e que o Corinthians tem também história, tem camisa pesada, tem tradição, que está jogando em casa e que tudo podia acontecer, que eles não temiam e que iam dar trabalho sim para o Flamengo. Mas assim que o juiz apitou, que a bola rolou, o que a gente viu foi totalmente o oposto. Um time do Corinthians assustado, acuado, jogadores nervosos, totalmente despreparados emocionalmente, psicologicamente, e que culminaram numa sequência de erros e que levaram o Flamengo a abrir o placar logo cedo na partida. Numa saída de bola errada do Cantilho, o Arão recupera a bola, toca para o Everton Ribeiro e que acerta um belo chute de fora da área, faz um golaço e inaugura o placar para a equipe carioca. Daí em diante foi domínio total do Flamengo, foi controle absoluto do Flamengo da partida. No primeiro tempo poderia ter sido um 6, 7-0 para o Flamengo, sem dúvida alguma, com facilidade. O time do Corinthians errou muito, o time do Corinthians não marcou, o time do Corinthians estava totalmente desorganizado em campo e estava claramente nas expressões dos jogadores, estavam com medo de enfrentar a melhor equipe do país no momento. A saída de bola do Flamengo tinha total facilidade para o Léo Pereira e o Gustavo Henrique tinham total liberdade para conduzir a bola até o meio campo, encontrar o Diego, encontrar o Everton Ribeiro melhores posicionados para terminar de construir e finalizar as jogadas. Os três volantes do Corinthians não se encontraram no jogo, não conseguiram ocupar muito bem as entrelinhas, tiveram sequências de erros de passe, não conseguiram pressionar a defesa adversária, não conseguiram marcar, não conseguiram fazer absolutamente nada. Não só os três volantes, o time do Corinthians na parte de linha num todo foi horrível. Não existiu, parecia que o time não entrou em campo. O que ficou de saldo positivo nesse jogo foi o Gustavo Mosquito, que em 3, 4 arrancadas conseguiu incomodar um pouco a defesa do Flamengo, e o Cássio, que mais uma vez vai salvando o time, vai consertando as falhas que os companheiros de linha cometem. No segundo tempo, o Flamengo claramente tirou o pé, reduziu, controlou a partida e até conseguiu fazer um quarto gol que foi anulado pelo VAR, mandou bola na trave. Esteve muito mais próximo, ainda tirando o pé, esteve muito mais próximo de fazer mais gols do que o Corinthians de diminuir ou de impedir que o Flamengo criasse mais chances. Ainda no final do jogo, o Corinthians conseguiu fazer um gol com o Vitinho, e o primeiro gol dele como profissional. E o que dá para tirar desse jogo é que é um lucro, né, para o Corinthians. O Corinthians comemorar o 3-1, porque poderia ter sido muito mais, e comemorar por não ter sido um vexame histórico, jogando dentro de casa. Apesar do Corinthians não vencer o Flamengo desde 2016, de todos os últimos confrontos o Corinthians ter levado goleada, a equipe nesse último jogo era para ser um vexame histórico, era para ter sido um 6, 7-1, sem dúvida alguma, e por felicidade do Corinthians e infelicidade do Flamengo foi apenas 3-1. Esse jogo foi a 16ª partida do Silvinho à frente do Corinthians, foi o 16º jogo dele como treinador do Corinthians. Desses 16 jogos, 14 pelo Campeonato Brasileiro e 2 pela Copa do Brasil. Ao todo foram 4 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. O percentual de aproveitamento do Silvinho como treinador do Corinthians é de 33,3%. É o segundo pior aproveitamento pós-rebaixamento, estando atrás apenas do Jair Ventura, que em 2018 comandou a equipe e somou 31% de aproveitamento. Eu acredito que em breve o Silvinho vai tomar o lugar, vai tomar esse recorde negativo do Jair Ventura.
O que dá para analisar do trabalho do Silvinho até agora? Ele chegou com muito entusiasmo, foi uma aposta da diretoria após a recusa do Renato Gaúcho e a recusa do Aguirre. Foi uma aposta da diretoria num treinador para fugir um pouco dos medalhões, dos técnicos antigos que a gente já tem aqui, dos técnicos ultrapassados que a gente tem aqui no mercado brasileiro. Então buscou um treinador jovem, um treinador, entre aspas, moderno e que foi jogador do Corinthians, que teve passagem pelo Corinthians e que poderia dar certo. Então, tinha pontos para considerar do Silvinho, né? Foi auxiliar do Tite, tanto no Corinthians, foi auxiliar tanto do Corinthians quanto na seleção brasileira, foi auxiliar do Mano Menezes no Corinthians, foi auxiliar do Roberto Mancini na Europa, que recentemente foi campeão da Euro pela Itália. Fez um trabalho no Lyon que foi ruim, mas o futebol europeu é um nível muito superior ao futebol brasileiro e poderia dar certo aqui. Ele chegou com muito entusiasmo, falando que conhecia a casa, que era uma satisfação estar de volta, que entendia o que a torcida queria, que não queria perder tempo, que ia fazer os jogadores, que ia dar uma orientação para os jogadores, ia dar um norte para os jogadores, ia mostrar um caminho para eles e que tudo ia dar certo. Nunca foi uma unanimidade entre a torcida. Muita gente contestou a contratação dele, mas tinha gente que tinha um pouco de esperança. Eu, inclusive, achava que poderia dar certo. Mas o que a gente viu desde o começo foi que ele pegou um trabalho já medíocre, um trabalho mediano para ruim do Mancini e que tinha alguns pontos positivos. Por exemplo, a utilização de 3 zagueiros, com os 2 alas, com o Fagner e o Piton de ala, a utilização dos meninos da base, como o Raul Gustavo, uma potencialização do Matheus Vital, que vinha sendo o principal jogador do Corinthians, né, que foi o principal jogador do Corinthians no primeiro semestre, e até uma melhora no desempenho do Mosquito. Assim que o Silvinho chega, ele já acaba com o esquema de 3 zagueiros, estabelece lá as linhas de 4, que ele gosta bastante, aquelas 2 linhas de 4 que fica bem compactada do meio campo para trás, e põe molecada no banco, volta com o Gil, volta com o Jô. Então, assim, ao meu ver, foi um erro, foi um equívoco, foi um regresso, né? Foi um progresso, um pouco de progresso que o Corinthians conseguiu com o Mancini e o Silvinho já de cara tirou. Mas tem que respeitar, né? O treinador novo tem as suas ideias e a gente tinha que esperar para ver o que ia dar certo. E nos primeiros jogos até esboçou uma reação, esboçou uma melhora, o time vinha evoluindo gradativamente, né? Começou por compactando a defesa, o time parou de tomar gol, parou de sofrer, parou de dar chance para os adversários, mas sofria muito no ataque. Mas tudo bem, corrige primeiro a parte de trás, depois a gente vem corrigir no meio campo e o ataque. O time conseguiu ser competitivo dessa forma, se defendendo bem e tentando um contra-ataque ou outro com o Gustavo Mosquito. Mas depois da 10ª partida, o time estagnou e já vem apresentando sinais de regresso. O Silvinho já teve 4 semanas seguidas de treino, de livres para treinar, e não conseguiu trazer algo novo para o time. Estagnou nessa melhora, né, de parte defensiva, de compactação, de organização na marcação. Estagnou nisso e, na real, ultimamente já nem vem apresentando mais isso. Porque contra o Cuiabá foi um time também com a marcação muito frouxa e desorganizada. Contra o Galo foi assim. Contra o Fortaleza e contra o Flamengo dispensa mais comentários, depois de tudo que eu falei. Para mim, os 2 principais erros do Silvinho, né, nesses 2 meses. Ele prende muito o Fagner. O Fagner é o melhor lateral direito que a gente tem no país. Ele contribui muito para o ataque do Corinthians. Ele é muito bom, ele é muito rápido, ele é veloz, ele tem o recurso do drible, ele traz profundidade para o ataque, ele chega na linha de fundo para cruzar, para tabelar, para driblar, para buscar a jogada e para surpreender o adversário. O Silvinho prende muito ele no campo defensivo, ele não deixa que o Fagner avança, o que acaba dificultando muito o Gustavo Mosquito jogar pelo lado direito, porque ele fica sozinho, sem ninguém para tabelar, sem ninguém para fazer uma triangulação com ele, e o Fagner fica preso do meio campo para trás, justamente para manter essas linhas de 4, essa compactação que o Silvinho pede. Em contrapartida, ele deixa o Fábio Santos avançar, com liberdade para avançar quanto quiser, sendo que o Fábio Santos nunca foi muito efetivo
na parte ofensiva, sempre foi melhor defensivamente, sempre foi melhor marcando, e atualmente já está com idade avançada, não tem mais o gás e disposição para ir e voltar o jogo inteiro. Inclusive, eu acho que ele deveria ser banco para o Piton deveria jogar mais, mas o Silvinho prefere o Fábio Santos. E outro ponto para mim que também é horroroso e chega até a ser cômico às vezes, é como o Silvinho lê mal o jogo. Ele já lê mal escalando o time, ele escala muitas vezes o time errado, não diria que um time errado, mas ele coloca um padrão de jogo com 3 volantes, que deixa o time muito pesado, que deixa o time muito travado e dificulta a criação ofensiva. Mas nada se compara a como ele mexe mal no time, como ele falha e muito nas substituições. Ou ele troca sempre jogadores da mesma posição, por outros da mesma posição, por exemplo, tirando um volante, colocando outro volante, ou tirando um ponta por outro ponta, tipo Matheus Vital por Arauz, ou Mosquito por Marquinhos, ou ele tira um ponto e coloca mais um volante, ou seja, o time que já entra em campo com 3 volantes acaba terminando o jogo muitas vezes com 4, 5 volantes. Então não dá para entender, muitas vezes o time precisa buscar o placar, precisa estar atrás do placar, ou então pode buscar mais, pode almejar mais na partida, pode buscar a vitória, e o Silvinho acaba matando, travando a equipe, colocando mais volantes, ou fazendo substituições que não surtem efeitos, não mexe no esquema tático, não mexe no padrão tático da equipe, e continua lá facilmente encaixada a marcação do adversário. Os próximos jogos do Silvinho são fundamentais e eu imagino que vão ser os últimos dele no comando do Corinthians. Vai enfrentar Santos, Ceará, Atlético Paranaense, Grêmio e Juventude. Tirando o Juventude, que é uma equipe mais limitada, e o Grêmio, que vem em crise no campeonato, Ceará, Atlético Paranaense e Santos vão ser confrontos duríssimos e eu acho que vão acabar terminando na demissão do Silvinho. Depois desse confronto contra o Flamengo, a pressão nele aumentou muito, a torcida inteira praticamente pede quer a saída dele. Nas redes sociais, a hashtag Fora Silvinho atingiu o topo depois do final do jogo contra o Flamengo, e de fato está no momento que está difícil defender, e eu também não vejo uma melhora, uma mudança do desempenho do time com o Silvinho no comando. O que dá para ter um pouco de esperança é a estreia dos reforços, né? Que a partir do próximo jogo os reforços já estão liberados para estrear. Muito provavelmente o Juliano estreia e o Renato Augusto vai para o banco, possivelmente pode entrar também na partida. O torcedor corintiano se agarra nessa luz do fim do túnel, se agarra nessa esperança e coloca praticamente a missão de salvar o ataque, de salvar o desempenho do Corinthians, de salvar a pátria, de salvar o clube nas costas desses reforços, né? Juliano e Renato Augusto. De fato, eles tendem muito a contribuir para a construção ofensiva do Corinthians, tende a dar versatilidade para o meio-campo, tende a dar dinâmica para o ataque e auxiliar o Gustavo Mosquito, que até o momento vem sendo muito sobrecarregado na criação das jogadas. Eu acredito que eles vão sim dar certo, mas não de imediato, principalmente se o Silvinho for o treinador. Eu não acho que o Silvinho vai conseguir extrair o melhor desses dois jogadores. Vale destacar que o Roger Guedes ainda pode chegar. Então, no mais, sobre o próximo confronto do Corinthians, é contra o Santos, na Vila Belmiro. O retrospecto recente é muito ruim para o Corinthians, o Santos vem sendo uma pedra no sapato do Corinthians e é muito difícil jogar lá na Vila. O Diniz vem fazendo um bom trabalho, encaixou aquele time do Santos e vai ser mais um confronto duríssimo para o Silvinho. E se perder, se for derrotado mais uma vez num clássico, não me surpreenderia se o Silvinho fosse demitido e o Corinthians ficasse mais uma vez sem treinador nesse ano.